Bom, dando sequência ao nosso estudo do átomo, agora nós vamos estar falando sobre a segunda região do átomo, que é a eletrosfera, tá? E para fazer o estudo da eletrosfera, nós vamos falar muito sobre os postulados de Bohr. Bohr, relembrando, era um discípulo do Rutherford, né? Trabalhava junto com o Rutherford no seu laboratório, e ele começa a fazer alguns estudos que vão gerar implicações sobre como o átomo distribui e organiza os seus elétrons. A primeira coisa que foi estipulada por Bohr é que essa região em torno do núcleo do átomo, chamada eletrosfera, ela não era uma coisa única, como uma nuvem. Ela tinha níveis de energia diferentes. E esses níveis de energia implicavam diretamente como o átomo ia distribuir os seus elétrons. Bohr percebe que quanto mais próximo do núcleo, o nível energético está sob forte ação da força de atração nuclear. O que é essa força de atração nuclear? O núcleo vai funcionar como um ímã. Ele contém lá os prótons, que são as cargas positivas, né? Os elétrons são aquelas partículas pequenas que vão estar girando em torno desse núcleo. Por que eles giram em torno desse núcleo? É como se o núcleo fosse um ímã e criasse um campo magnético que estivesse atraindo os elétrons para ele. Então, os níveis energéticos que estão próximos ao núcleo, eles estão sob a força de atração nuclear muito forte. Conforme os níveis vão se afastando do núcleo, essa força de atração nuclear também diminui. Ok? É como um ímã. Quando você aproxima um ímã de uma geladeira, ele quase salta da sua mão e prende na geladeira. Já se você afasta, você sente o campo magnético ficar mais fraco. É mais ou menos assim, tá? No modelo para você entender como é que funciona na eletrosfera. Então, os níveis que estão próximos do núcleo, os níveis mais internos, eles têm uma menor quantidade de energia, menor capacidade energética. Enquanto os níveis mais externos, que são os níveis mais afastados do núcleo, eles têm uma quantidade de energia maior. E isso define também o limite de elétrons que cada nível comporta. É um modelo para vocês entenderem. Imagina uma gaveta, que nessa gaveta cabem 5 camisas, ok? Você pode guardar apenas uma camisa nessa gaveta? Pode. Você pode guardar uma, você pode guardar duas, você pode guardar 3, 4, 5. A sexta camisa, essa gaveta não comporta. Se essa gaveta não comporta a sexta camisa, qual vai ser a solução? Você vai ter que colocar a sexta camisa numa próxima gaveta. Então é isso que eu quero que vocês entendam a analogia. Essa quantidade de elétrons que eu vou propor para vocês agora em cada nível de energia é o limite que o nível comporta. Pode ter menos, o que não pode é passar desse limite. Então vamos dar uma olhadinha no modelo clássico do átomo para a gente entender esses níveis de energia. Então aqui nós temos o modelo do átomo, tá? No centro está o núcleo, comportando os prótons e os nêutrons, e a região em torno do átomo, que é a eletrosfera. Para Bohr, essa região ela é feita por camadas ou níveis com quantidades energéticas diferentes. Então o nível K, ele é o nível mais próximo do núcleo, ele é o nível de menor energia, ele comporta no máximo 2 elétrons. O nível L, por ser mais externo ao nível K, ele comporta uma maior quantidade de energia, então também comporta 8 elétrons. E assim por diante, quanto mais externo é o nível, ou seja, mais afastado do núcleo é o nível, maior a sua quantidade de energia. O M comporta 18 elétrons, o N 32, o O 32, o P 18 e o Q 8. Então, pelos postulados de Bohr, ele definiu esses níveis energéticos e o limite de elétrons que cada nível comporta. Para esses níveis foram atribuídos letras maiúsculas para indicá-los. Então, na sequência alfabética, K, L, M, N, O, P, Q. O modelo de Bohr, gente, ele se ajustava perfeitamente ao átomo de hidrogênio, mas ele não era adequado à eletrosfera de átomos com 2 ou mais elétrons. Então, foi necessário uma análise mais precisa dos espectros atômicos, tá? E surgiu em 1924 um modelo que veio completar o de Bohr, que é o modelo dos subníveis de energia, ou seja, que dentro desses níveis haveria uma subdivisão, tá? Para esses subníveis, como tinha sido atribuído para os níveis letras maiúsculas, deu-se sequência atribuindo-se letras minúsculas para os subníveis. E foi proposto 4 subníveis energéticos.
Para esses 4 subníveis energéticos, também foi atribuído o limite de elétrons que cada um comportaria. Então, o subnível S é o menor deles, é um subnível pequeno, ele comporta no máximo 2 elétrons. O subnível P comporta no máximo 6, o D 10 e o F 14. E para melhorar a simbologia, essa quantidade de elétrons que o subnível comporta foi colocada como um expoente. Então, a gente simboliza S2, P6, D10 e F14. Como funciona isso? Dá uma olhadinha no nível L aqui. O nível L, eu mostrei para vocês que esse segundo nível energético, ele comporta 8 elétrons. É como se esse nível aqui, gente, vamos fazer aqui, ó, uma redefinição do nível L. Olha lá o nível L, tá? Deixei ele mais destacado agora. Esse nível L, ele comporta 8 elétrons. Só que dentro do nível existe uma subdivisão, existe o subnível. Então, é como se fosse assim, ó. Aqui é o subnível S, aqui é o subnível P. Dentro do subnível S, ficarão 2 elétrons. E no subnível P, eu terei mais 6 elétrons no máximo, tá? Então, o subnível ele é uma divisão dentro do nível. Então, como é que vai ficar o nosso átomo e essa divisão dos subníveis dentro dos níveis energéticos? Vamos montar um esquema agora. Então, temos aqui os 7 níveis de energia. O nível K, ele comporta no máximo 2 elétrons. Então, dentro do nível K, só existe o subnível S com 2 elétrons. Já o nível L comporta 8. Então, como serão organizados 8 elétrons no L? 2 no S e 6 no P. Tá vendo? Já vai ter 2 subníveis para comportar os 8 dele. O M comporta 18 elétrons. Como serão organizados os 18 elétrons? 2 no S, 6 no P e 10 no D. Então, são guardados como se fossem compartimentos diferentes. O M comporta no máximo 32 elétrons. Como serão organizados os 32? 2 no S, faltam 30. 6 no P, ainda faltam guardar 24. 10 no D, faltam 14 que estarão no F. Então, o N, ele vai ter os 4 subníveis, porque como a quantidade de elétrons que esse nível comporta é muito grande, vai precisar dos 4 subníveis para poder organizar todos os elétrons, ok? O O também comporta 32, então a distribuição dele vai ser igual ao do N, ok? O P comporta 18 elétrons, então ele vai organizar esses 18 elétrons igual o M. E o Q, que comporta 8 elétrons, vai ter uma organização igual à do L. Então, dessa maneira, a gente começa a entender como essa eletrosfera é dividida em níveis ou subníveis. A partir daí, criou-se uma nomenclatura para você poder entender essa simbologia. Bom, percebam-se que todos os níveis energéticos têm subnível S. Então, se eu falar que o elétron está no subnível S, isso fica uma informação muito genérica. Qual S, professora? O S que está no P ou o S que está no L? Então, nós temos que diferenciar esse S. De que maneira? Na frente da letra, eu vou colocar o número que é correspondente ao nível. Então, olha só. Esse S está no nível K. Então, aqui eu coloco 1. Esse S está no nível 2, no L. Então, eu ponho 2. Esse S pertence ao M, que é o terceiro nível. Esse pertence ao N, que é o quarto nível. E assim por diante, eu vou diferenciando. Se eu usei essa numeração para mostrar que esse S pertence ao sexto nível, que é o P, eu posso usar o mesmo sistema para fazer com o subnível P.
Então, como é que eu vou fazer? Vou começar a numerar no 1? Não. Por quê? Não tem subnível P no K. O primeiro subnível P aparece no nível L e o L é o segundo. Então, 2. E assim por diante, eu vou diferenciando todos os P's. Vou fazer a mesma coisa para o D e a mesma coisa para o F. Ok? Então, o que é que significa esse 5D10, esse 5F14? Então, olha lá. Quando eu falo 5D10, isso é uma simbologia. 5D10, o que significa? Significa que há 10 elétrons, então esse número aqui de cima é a quantidade de elétrons dentro do subnível D, e esse subnível D está dentro do nível O, que é o 5º nível da eletrosfera. Olha outra sugestão, 4F14. Há 14 elétrons no subnível F e esse subnível F está dentro do nível N, ok? Lembrando que esse número aqui é o limite que cabe no subnível. Podem haver 10 elétrons? Pode ter 10 elétrons no subnível F, dentro do nível N. O limite é 14. O que não pode acontecer é aparecer 15. Isso pode? Não, isso não. O limite é 14, ok? Então, esses números com letras aí é uma simbologia, uma maneira simbólica de você escrever essa expressão, dar essa informação. Então, pessoal, voltei aqui para aquele nosso desenho, né? Bem analógico do nosso átomo, mostrando aí 3 níveis KLM, tá? E como esses elétrons estão distribuídos. Então, nesse átomo aqui, ó, no nível K, dentro do subnível S, que aqui só tem o S, eu tenho 2 elétrons. No nível L, esse átomo tem 2 elétrons no S e 6 elétrons no P, total de 8. E no nível M, esse átomo tem 2 elétrons no S, 6 elétrons no P e mais 3 elétrons no D. Então, ele tem 2 com 6, 8, com mais 3, 11. Ok? Aí no subnível de energia. Então, é dessa maneira que esse átomo organizou a sua eletrosfera. Então, vamos ver agora aqui uma coisa. Quando na física a gente sabe da ação da força centrípeta. Quando nós temos um corpo rodando em órbitas circulares, esse corpo tende a perder energia e colidir com o centro. Você vê isso numa roleta. Você roda uma roleta, põe uma bolinha, ela roda, 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 depois ela colide com o centro. Máquina de lavar também é força centrípeta, né? Quando ela está girando no modelo de rotação elevada, as roupas estão presas na extremidade. Quando ela para de girar, o que acontece com as roupas? Vão em direção ao centro. Isso deveria acontecer com o átomo, mas não ocorre. Os elétrons estão girando nessa órbita circular em torno do átomo, mas eles não colidem com o núcleo. Então, também foi uma das coisas que o Bohr colocou no seu postulado. O elétron, ele não fica nessa órbita estacionária, ele não fica paradinho. Esse eletrinho aqui, ó, do K do S, ele não fica eternamente nesse nível energético. Ocorre o fenômeno que é a transição eletrônica. O elétron, ele muda de órbita a todo momento. Então, como é que isso funciona? O elétronzinho está aqui no nível K. Esse elétron do nível K absorve energia do meio externo, tá? Quando esse elétron absorve energia do meio externo, ele tem mais energia que esse nível comporta. Ele salta para um nível de maior energia, ok? Só que esse não é o local de origem desse elétron. Ele está com muita energia, ele não cabe mais nesse nível energético, então ele salta para o próximo nível, que é um nível mais energético. Quando ele chega nessa órbita que tem uma maior quantidade de energia, ele libera essa energia
passiva que ele absorveu, essa energia aqui, ó, que ele absorveu, ele vai liberar essa energia na forma de luz e ele volta para o lugar de origem dele. Então, os elétrons, eles estão a todo momento, absorvem energia. A mesma coisa acontece, por exemplo, com esse eletrãozinho aqui, ó, tá? Do P. Ele absorve energia do meio externo, salta para um nível mais energético. Chegou nesse nível mais energético, ele libera essa energia na forma de luz e retorna para o nível de origem. Então, os elétrons estão fazendo sempre essa transição eletrônica, indo e vindo, indo e vindo. A gente conhece esses fenômenos através de algumas coisas do nosso cotidiano mesmo. Ó, por exemplo, o que são os fogos de artifício? Já pensou nisso? Então, a luz que vai ser emitida, tá? Que ela vai ser medida num aparelho chamado espectrofotômetro, tá? Essa luz emitida, ela vai ter cores diferentes para elementos diferentes. Por quê? Porque cada elemento tem uma quantidade de elétrons. Cada elemento vai organizar os seus elétrons de forma diferente. Então, essa transição eletrônica, ela vai variar de um elemento para o outro. Então, por exemplo, você tem lá, o que são os fogos de artifício? Então, você tem lá, você vai colocar num cilindro, né? Geralmente se faz de papelão. Você vai colocar lá o sal de um determinado elemento, vai colocar a pólvora. Quando você acender, a pólvora vai queimar e na combustão da pólvora vai haver liberação de energia, que é o calor. O sal, tá, que tá lá dentro desse elemento, os elétrons dele vai absorver esse calor, que é a energia que vem do meio externo. Os elétrons desse sal, desse elemento, vão pular para um nível energético mais externo. Quando eles forem retornar para o seu nível energético de origem, eles vão liberar essa energia que foi absorvida lá da combustão da pólvora em forma de luz, que é a luz que você vê brilhar nos fogos de artifício no céu. Então, por exemplo, vamos supor lá que você quer estar fazendo uma festa lá dos flamenguistas, tá? Então, você quer fogos de artifícios vermelho, muita luz vermelha no céu. Você vai colocar estrôncio, sais de estrôncio dentro lá do seu rojão. Então, você coloca pólvora, coloca sais de estrôncio, porque o estrôncio, os elétrons do estrôncio, quando absorvem energia, pulam para um nível mais externo. Quando eles retornam para o seu nível de origem, eles emitem a luz vermelha, tá? Agora vamos supor que você é palmeirense, vamos lá para São Paulo, então você quer fogos verde, quero o meu céu verde quando meu time ganhar. Então você vai montar lá os seus fogos, por exemplo, com cobre. O cobre ele dá uma luz verde bem bonita, aquele verde bem bandeira. Então você vai colocar sais de cobre. Os elétrons do cobre vão absorver a energia liberada pela pólvora, né? Vão passar para um nível de energético mais externo. Quando eles forem retornar para o nível energético de origem, eles vão emitir esse excesso de energia na forma de luz. E a luz que vai sair é verde. Então, a luz vai depender do quê? Da quantidade de elétrons que tem esse elemento, dessa transição eletrônica. E isso explica por que os elétrons ficam girando em torno do núcleo atômico, mas não sofrem a ação da força centrípeta. Porque eles não ficam girando sem parar. Eles ficam o tempo todo pulando para um nível mais externo, voltando para o nível de origem. Pula para um nível mais externo quando absorve energia, volta para o nível de origem, emitindo essa energia na forma de luz. Tem muitos fenômenos, não é só os fogos de artifício. Por exemplo, figurinhas fluorescentes também é o mesmo fenômeno, tá? Quando tá o dia, os elétrons daquele elemento ali que tem na figurinha absorvem a energia na forma de luz, pulam para um nível mais externo. Quando você apaga a luz, elas brilham. Por quê? Porque os elétrons estão devolvendo esse excesso de energia, voltando para o seu nível na forma de luz, tá? Esse fenômeno ocorre nos vagalumes, que são as bioluminescências, essas figurinhas coloridas, fogos de artifício, tá? E tem um experimento de laboratório que a gente chama de teste de chama, onde a gente pega os sais e aquece um pouquinho desse sal e você vê uma luz aparecer ali,
que essa luz é emitida pela transição eletrônica, ok? Isso é o principal do postulado de Bohr. Na próxima aula, a gente segue aprendendo a organizar a eletrosfera do elétron.